resposta de Otamar, 7 minutos para a sua resposta, nesse momento, exato momento. Ok, muito obrigado. Então, vou responder a pergunta do seu Davi sobre Jeremias 17:5. Não foi Davi que disse, seu Davi. Quem disse isso foi Jeremias. Está em Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem. Mas a pergunta que eu lhe faço é uma pergunta direta, quero que o senhor me responda. Qual é a Bíblia que o senhor está usando aí? Qual é a versão da Bíblia? Seu Davi, responde a minha pergunta bem rápido para mim prosseguir. Que Bíblia o senhor está usando? Porque tem uma Bíblia melhor que a outra? Responde a minha pergunta. Qual é a Bíblia que o senhor está usando? Qual é a versão? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Certo. E mesmo essa Bíblia sua, sendo uma falsa versão, os livros que estão nela foi escrito por quem? Quem escreveu os livros da sua Bíblia? Que o senhor está citando? Homem. Foi os homens, não foi? E estes homens eram o quê? Sim. Estes homens que escreveram a Bíblia, eles eram o quê? Mas só tem que perguntar se eu confio neles. Eu vou falar que não. Senhor Davi, a minha pergunta, não responda outra coisa. O senhor disse que tem João Ferreira de Almeida. E quem escreveu a Bíblia que o senhor tem foi homens. E eu pergunto, estes homens eram o quê? O que eles eram? Homens. Não, mas o que eles eram? Eles eram sacerdotes? Eles eram... O que eles eram? João Ferreira de Almeida era padre, campeão. Ele está com medo de responder, irmão Cléber, mas eu vou responder. A Bíblia que o senhor tem, mesmo essa falsa versão, João Ferreira de Almeida era padre. Com 66 livros, os livros desta Bíblia, quem escreveu foi os profetas, e os profetas são homens. O senhor está aqui recitando versículos da Bíblia, se guiando pela Bíblia. Neste caso, o senhor é maldito por seguir os escritos de homens? Os profetas são homens. Quando o senhor diz comedor de feijão, qual profeta que escreveu os livros da sua Bíblia não eram homens? Até mesmo Jesus, que o senhor quer se apoiar e dizer que ele é tudo aqui, Jesus também comia feijão. Ele era um homem como eu, o senhor. Ia no banheiro, tomava banho, ficava cansado, ele suava, sentia tristeza, ele chorava. Ele fazia tudo o que nós dois fazemos. Todos os profetas da Bíblia, entre eles Jesus, eram homens. Ou vai me dizer que não era? Qual deles não era um homem? Mas vamos lá para Jeremias 17:5. Para o senhor entender Jeremias 17:5, maldito homem que confia no homem, o senhor deve ler primeiro Jeremias 17:1, que diz que o pecado de Judá foi escrito na tábua do seu coração por uma ponta de um diamante sobre os 4 chifres do altar. O que isso quer dizer? Quer dizer que um homem que segue o seu próprio coração, ele é maldito. Como eu disse aqui, os pássaros livres, os ateus, seguem o seu próprio coração, são malditos, de acordo com Jeremias 17:5. Um homem que não tem uma fé, uma religião, uma igreja, diz, eu não creio nas igrejas, está certo. Todas essas igrejas são diabólicas, está certo. Todas essas igrejas são paganismo, está certo. Eu vou ficar em casa, vou seguir o meu próprio coração. Ele é maldito, de acordo com Jeremias 17:5. Por quê? Porque o pecado de Judá tinha sido escrito na tábua do seu coração por uma ponta de um diamante. O homem que segue o seu próprio coração é maldito. E sobre os 4 chifres do altar, senhor Davi, os 4 chifres do altar, o senhor não sabe, não vou nem perguntar, mas os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios, de Efésios 4:11. Se um homem confia num apóstolo, ele é maldito. Se um homem confia no evangelista, ele é maldito. Se um homem confia num doutor, ele é maldito. Se um homem confia num profeta de igreja, ele é maldito. Os pecados de Judá estão sobre os 4 chifres do altar, os 4 ministérios da palavra. Agora, quando o homem confia no profeta, ele está a confiar em Deus. Segundo a Crônicas 20:20, diz, senhor Davi, essa mesma Bíblia, essa Bíblia falsa que o senhor tem aí, a João Ferreira de Almeida diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, confiai no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Confiai nos seus profetas. Acreditai no Senhor vosso Deus, estareis salvos. Acreditai nos seus profetas. Está escrito na sua Bíblia? Está escrito. E os profetas de Deus eram o quê? Eram homens. Segundo a Crônicas, capítulo 24, versículo 19, senhor Davi, é dito que o Senhor Jeová envia os seus profetas para a terra para fazer o povo chegar-se a Deus, para fazer o povo aproximar-se de Deus. E Jesus disse em Mateus 10:41, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe o quê? A recompensa de profeta, o galardão de profeta, que é a salvação. Então, aqueles que creram em Noé estavam crendo em Deus. Aqueles que confiavam em Noé estavam a confiar em Deus. Aqueles que confiavam em Moisés estavam a confiar em Deus. Noé era um homem, Moisés era um homem. Além de ser um homem, Moisés era o mediador entre Deus e o homem no seu tempo. Aqueles que confiaram em Elias
estava a confiar em Deus. Aqueles que confiavam em Jeremias, em Isaías, em Abacuque, em Daniel, em Sofonias, aqueles que confiavam em João Batista, estavam a confiar em Deus. E esses homens, todos eles, sem exceção, eram homens. Aqueles que confiavam em Jesus estavam a confiar em Deus. Jesus era um homem. Aqueles que confiavam em Paulo, Paulo até disse, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se um homem confia num pastor de igreja, ele é maldito. Se um homem confia na Bíblia, ou no seu próprio coração, nas interpretações da Bíblia, ele é maldito. Mas quero voltar no que o senhor disse antes. O senhor disse, a Bíblia é exata, a Bíblia é o suficiente. Se a Bíblia é exata e é suficiente, o senhor foi buscar o quê na teologia? Se a Bíblia é exata e é suficiente, o senhor foi buscar o quê na filosofia? Se a Bíblia é exata e é o suficiente, o senhor foi buscar o quê na história? Ora, a Bíblia é exata e a Bíblia é o suficiente. Se a Bíblia é o suficiente e ela é exata, como você diz, o que você foi buscar nos milhares de livros que o senhor leu para se tornar um filósofo e um teólogo? Está vendo aqui o abuso de linguagem que o senhor está dizendo? E o senhor tem uma Bíblia João Ferreira de Almeida. Um sacerdote, um teólogo. A teologia veio do inferno. Agora eu queria falar sobre Paulo. O senhor disse que Paulo não era um profeta. E eu disse aqui que profeta é porta-voz de Deus. E eu pergunto para o senhor Davi, Paulo não era o porta-voz de Deus no seu tempo? Era ou não era? Não. Paulo não era o porta-voz de Deus. No ano 53, quem recebeu a revelação de Jesus Cristo para pregar às nações? Não foi Paulo? Foi Paulo. De acordo com Atos 13:47, quem era a luz do mundo? Não era Paulo? Era Paulo. De acordo com Atos 13:47, quem era a salvação de Deus até as extremidades da terra? Era Paulo. De acordo com Romanos 2:16, diz que quando Deus viesse julgar os segredos dos homens, seriam julgados de acordo com o evangelho que Paulo tinha pregado. De acordo com Gálatas 1:8, Paulo diz, se um anjo do céu pregar diferente do que eu tenho pregado, seja maldito. Quem pode fazer isso? Apóstolo, um profeta mensageiro.